Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje temos um vídeo diferente, um vídeo que vai ser feito com a participação do Diogo de Melo, do canal Faz de Tudo. Uma árvore muito envelhecida e hoje nós vamos trabalhar ela, vamos falar de muitas coisas sobre isto aqui. Isso aqui, na arte do bonsai, faz a árvore aparecer que ela é muito mais velha, muito mais envelhecida. Ou situações como esta aqui, são ambos técnicas do bonsai, Jin e Shari. O Diogo é um hobbyista bonsai com mais de 10 anos de experiência. Ele tem o canal Faz de Tudo e, sendo uma pessoa hiperativa como eu, ele faz muita coisa. E então o canal dele tem vários temas muito interessantes. Não se esqueçam de ir lá ver. Tem aqui na descrição o link para o seu canal. Galera, eu conheci o Pedro faz pouco tempo, mas eu gostei demais dele. Ele tem mais de 40 anos de bonsai e é um cara muito animado, ele é muito extrovertido igual eu também. Ele tem, na verdade, como é que fala, ansiedade pra caramba, então eu me senti muito parecido com o Pedro. E a gente tá fazendo vários vídeos aí e eu fico feliz do primeiro vídeo aqui sobre Jin e Shari ser com o Pedro, que tem muito mais experiência que eu. Eu que mexo com bonsai há 10 anos, ele tem 4 vezes a mais que eu, então vai ser muito legal gravar esses vídeos aqui do Jin e Shari com o Pedro. Pessoal, o Pedro, lá onde ele tá, ele é de Portugal, mas atualmente ele tá morando lá em Manaus. E lá ele não tá com juníperos para falar sobre Jin e Shari. Então o que nós fizemos aqui? A gente dividiu assim, ó. Ele gravou a parte teórica e eu fiquei com a parte técnica, ou seja, a prática mesmo, fazendo, dando algumas dicas, experiências de como fazer, trabalhar. Tudo isso aí vai ser comigo e a parte teórica vai ser com ele. Vou pedir para você já se inscrever lá no canal do Pedro, vai lá no vídeo dele e fala: eu vim aqui pelo canal do Faz de Tudo. Vou ficar muito feliz com esse feedback e a gente vai sempre produzindo vídeos aqui. Às vezes ele vai vir aqui e às vezes eu vou lá. Eu penso que esta interatividade entre dois bonsaístas num mesmo vídeo será algo bastante positivo, uma vez que estamos a fornecer conhecimento a dobrar, uma vez que são experiências de duas pessoas diferentes em que nos ajudarão a evoluir nas técnicas de bonsai. Lá, Diogo. Olá, Pedro, vai ser massa. Enquanto você estava falando, eu subi aqui porque me deu ansiedade. Desta vez vamos falar de Jin e Shari. Para aqueles que viram os meus vídeos antigos, eu tenho o vídeo do Tanuki, reconhecerão talvez o tema da madeira morta e a forma como será tratado e como será feito em parte. Contudo, tem as técnicas de Jin e Shari, têm detalhes que convém ter algum cuidado da forma como são efetuados. Muito basicamente, o Jin e o Shari são duas técnicas que darão uma aparência ao bonsai muito mais velha do que aquilo que ele é na realidade. Apesar de serem técnicas que inicialmente parecem fáceis de fazer, elas são um pouco difíceis de conseguir aperfeiçoar, uma vez que há sempre uma pequena tendência em que fique com um aspecto mais artificial, enquanto que em bonsai o que nós queremos na realidade é que elas pareçam o mais natural possível. Estas técnicas são utilizadas geralmente em resinosas, pinheiros, juníperos. São árvores que conseguem manter a madeira morta durante muito mais tempo na árvore. Isto tem a ver com o facto de serem resinosas em si e a madeira fica protegida das umidades por essa resina. Ao ficar protegida pelas umidades, ela não apodrece tão rápido, ou seja, não há uma decomposição através dos elementos, ou há, mas é muito lenta, e como há uma decomposição muito lenta, também haverá
menos hipóteses de os insetos conseguirem perfurar a madeira e virem a estragar um trabalho que nós fizemos. Não é nada habitual ver este estilo de Gin e Shari efetuado em árvores tropicais, principalmente em árvores de tronco mole. Tronco mole são aqueles troncos em que nós ao aramar parte muito facilmente, ou então troncos que nós já verificamos que quando estão mortos esburacam, apodrecem, a madeira desfaz totalmente. Pronto. Geralmente, se a pessoa não sabe, convém procurar na internet se essa espécie é de madeira dura ou será de madeira mole. É muito fácil encontrar e fazer o trabalho de acordo. Em tropicais não serão, existe uma ou outra exceção, mas regra geral, a grande maior parte, não se utiliza a madeira morta para efeito dramático na árvore. Com certeza, Pedro. Inclusive, galera, olha essa planta aqui, ó. Essa planta é uma bougainville, galera. Eu fiz o Shari nessa planta em 2015. Foi a minha primeira experiência com Shari. E eu escolhi uma planta que não era nem um pouco recomendado para se fazer um Shari. Porque a bougainville, que é uma planta tropical nossa, ela tem a madeira muito mole. E olha aí como que ela ficou depois. Olha aí, ela apodreceu inteirinho dela. Muita gente viu essa planta e falou, joga fora, joga fora. Mas não, sabe o que eu fiz? Eu coloquei ela dentro de um tanuki. Inclusive o Pedro ensina bastante o tanuki, foi uma das coisas que eu mais gostei, que a gente interage bastante. Mas esse tema do tanuki vai ficar para outro vídeo entre eu e o Pedro. Então, como é que aparecem os Gin e o Shari? Eu vou alterar aqui nestes dois desenhos, de forma a poder mostrar Gin e Shari aqui nesta parte. Um momentinho só. Pois bem, temos os Gin. Os Gin então serão pequenas porções de madeira morta que pode ter sido resultante na natureza de vários fatores. Geralmente fatores naturais. Vento que partiu um ramo e o ramo não conseguiu dar mais folhagem e então secou e morreu naquela posição. Pode ter sido, por exemplo, as neves, está neve, cai em cima do ramo e então fica muito pesado, parte do ramo e depois acontece a mesma coisa. Podem ter sido ventos muito fortes em que vão partindo a ramificação. Podem ser, por exemplo, em caso destes mais pequenos em baixo, geralmente o próprio crescimento da árvore, em que os de cima tapam a luz e estes aqui vão morrendo, ou até pequenos animais que vão comendo a folhagem e depois a árvore não consegue recuperar. Como um animal roendo a árvore, roendo a árvore, roendo a árvore. Pode ser a ação do sol, o próprio sol queimar um ramo, porque por exemplo nasceria deste lado, então queimaria aquelas folhas por alguma razão, um verão mais quente, então ela não conseguiu recuperar aqui, mas o resto até estava bem, então ela conseguiu. Pronto, isso realmente pode acontecer. Eu forcei aqui um Gin exatamente para podermos ter uma ideia de quais fatores é que podem influenciar. Aqui no Shari, geralmente o que acaba por acontecer no Shari é uma porção da árvore que morre quase desde o topo ou do topo e vem parar até cá em baixo, e é no tronco. Enquanto que este é em ramos, Gin é referente a ramos, apesar deste ter aqui, este bocadinho era um ramo que tinha aqui, morreu esta porção da árvore apenas, isto aqui está tudo vivo aqui, neste aqui morreu este bocadinho, neste bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, ok? Gin. Shari é uma porção da árvore que geralmente se efetua no tronco, não a nível de ramos. Pode incluir os ramos em termos de desenho, mas ele tem que partir do tronco. Geralmente o Shari ele aparece aqui numa área do tronco em que, para efeitos mais dramáticos, costuma desaparecer da nossa visualização e depois volta a aparecer ou porque fez uma curva ou porque fez
uma área qualquer, aparece mais em cima e pode vir a incluir aquela parte. Só em relação a isso que o Pedro falou, olha aqui um problema que aconteceu em uma planta minha tropical, é uma floresta de pitecos. Olha só, o tanque ela tá bacana, né? O problema aconteceu quando uma parte da madeira, que é uma madeira tropical, né? Uma parte da madeira, vamos pôr mais luz aqui, essa parte aqui apodreceu. Aqui tem um buraco enorme, ele vai lá para cima. E aconteceu justamente isso, aqui entrou uma broca e ela comeu a madeira todinha até lá em cima. Aqui agora esse negócio preto aqui é a pasta selante que eu coloquei aqui para fechar esse buraco, para evitar que novos insetos entrassem aqui dentro. Mas eu acredito que se isso aqui, acaso fosse um junípero, né? Se fosse um junípero, não teria o inseto conseguido perfurar essa madeira aí. Também há os charis em que apenas desaparecem da nossa vista e deixamos de ver madeira morta por completo no bonsai, a não ser que a gente vire o bonsai. Pronto, basicamente é só para terem uma ideia das duas hipóteses e a diferenciação entre os dois. A parte de fazer o Jin e o Chari vai ser o Diogo que vos vai mostrar como é que se faz num caso e como é que se faz no outro, uma vez que eu não tenho árvores que possam permitir fazer Jin ou Chari e que vos pudesse mostrar, então ele fará essa parte do vídeo. Igual o Pedro falou, não é muito recomendado utilização da técnica do Jin e Chari em plantas tropicais. Eu já até mostrei para vocês o meu exemplo que eu fiz com a Bougainville, né? Foi uma bobeira que a levou ao apodrecimento da minha planta. Então, uma planta tropical nossa brasileira, que eu já vi que aguenta a técnica por causa da madeira ser bem resistente, é o pingo de ouro, pessoal. E vamos dar uma pausa aqui, eu vou mostrar para vocês, depois até a parte da explicação do Pedro continua. Rapidamente, né, para a aula não ficar muito extensa, apesar de ser um curso completo que a gente está fazendo aqui, essa planta, ela teve um apodrecimento natural no tronco dela, bem aqui, ó, essa parte aqui. Faz um tempo que eu não dou um cuidado aqui, a gente vai dar o cuidado aqui ao vivo hoje. Eu não busquei fazer isso aqui naturalmente nela, mas esse aspecto nela deu um aspecto de uma planta bem velha. Aqui também a gente vai fazer, esse galho aqui, tinha um galho aqui, ele morreu. Então a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um Jin e aqui nós vamos fazer um Chari. Para a utilização dos instrumentos, existem muitas formas, como por exemplo o Pedro vai explicar para vocês, utilização de um estilete, por exemplo, para começar onde está a raiz, mas no caso a madeira aqui já está morta, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Já está morta. Como esculpir essa madeira então? Resumidamente, em Jin, quando queremos fazer, nós temos que expor a madeira morta dentro do ramo. Ou seja, nós temos que descascar a madeira verde do ramo, vamos, por exemplo, cortar o ramo e depois descascar a casca exterior, expor a madeira morta ali. Geralmente, uma técnica boa para não ferir a árvore é fazer um corte na base do ramo, só o suficiente para delimitar a casca, e depois ao puxar ele vai partir no sítio onde nós fizemos com o canivete pressão para exatamente limitar até onde é que vai quando se tira a casca. No Jin costuma-se tirar toda a casca, não se costuma deixar bocadinhos de casca. Isso aí evita-se porque debaixo da casca costumam ficar fungos, costumam ficar bichinhos que ficam ali escondidos. Mesmo com proteção, isso iria ser um problema no futuro da árvore. Portanto, retira-se toda a casca e fica só então a madeira morta. Isso é importante. A gente pode utilizar de alguns instrumentos comuns das nossas ferramentas de bonsai, como por exemplo o alicate angular. Com o alicate angular nós podemos pegar a madeira, quebrando ela dessa forma assim, para ela ficar mais natural possível. E uma outra ferramenta muito importante para fazer o Jin, que é esse aqui, ó, na pontinha, é o alicate Jin. Por isso o nome é alicate Jin. A gente pega ela e vai quebrando a madeira, quebrando as fibras assim, ó. Agora tem a melhor ferramenta para mim, para trabalhar, é a micro-retífica. A micro-retífica, que existem vários tipos de fresas para a gente poder
encaixar e esculpir essa madeira. Esculpir essa madeira dessa forma assim. Assim, nós conseguimos desenhar linhos na veia da madeira, como se fosse realmente os linhos da madeira. Quando a madeira morre, ela seca, ela perde a umidade e acontecem micro rachaduras nos linhos da madeira. Então vai ficar mais fácil de imitar isso. Então aqui constituiria o gin e aqui na parte do tronco um shari que vai até a base inferior da planta. Algo também importante é quando se quer ainda treinar um gin de alguma forma, nós devemos fazer enquanto a madeira está verde. Com ou sem casca, devemos fazer enquanto a madeira está verde. Isto porque quando tentamos treinar madeira seca, ela vai ter muito mais tendência em partir, apesar de existirem alguns pequenos truques que eu já vou falar, irá principalmente partir e portanto evita-se. Então, mesmo que se tenha tirado a casca, pode-se aramar, pôr o gin na posição que nós queremos, da forma como nós queremos, com uma curva mais ou menos acentuada. Isso irá criar uma certa orgânica para a planta também, e depois deixa-se ficar o arame. Como essa área está seca, vai morrer, essa parte do ramo, não vai crescer. Como não vai crescer, não vai marcar tanto com o arame. Contudo, convém ter algum cuidado. Se apertarmos demasiado o arame, nós vamos ferir a madeira e depois mais tarde temos que desgastar o local onde o arame ficou marcado. Portanto, convém ter algum cuidado, de preferência, se for preciso, meter um bocadinho de borracha só para levar à posição e então depois, passado um mês mais ou menos, retira-se, porque interessa que a madeira seque. Quando a madeira secar, está na posição, pode-se tirar e começar a fazer outro estilo de trabalho para proteger a madeira, para pôr tudo direitinho. Shari. Shari, como eu disse, pronto, é uma madeira morta que faz um percurso na árvore e que é no tronco. Isto geralmente é obtido por elementos da natureza com uma potência excepcional, geralmente relâmpagos. Os relâmpagos batem no topo, nos ramos mais altos, e então queimam a árvore e fazem um percurso por alguns dos veios da árvore e saem no solo. Pronto, essa área por onde percorreu o raio são áreas que são expostas a milhares de graus centígrados do relâmpago e então queima literalmente a árvore. Quando a árvore é de madeira muito forte, pode só ficar com aquela área sem vida, mas continua a viver sem problema nenhum e sem haver assim uma característica muito mais pronunciada. Já agora, eu vou fazer um à parte, também pode ser obtido por ventos. Há áreas em que os ventos sempre a bater com pedra, areia, que é projetada na árvore, tanto bate na árvore numa determinada localização que retira a vida daquela área do tronco. Ao retirar a vida daquela área do tronco, depois a parte superior, que era alimentada por aquela parte, também acaba por morrer, então forma-se um shari. Um terceiro é os animais que vão comer a casca e ao comerem a casca fazem exatamente o mesmo processo. Ok? Voltando à parte dos relâmpagos, existe um extra em relação à parte de shari que se chama sharimiki. O sharimiki é nada mais, nada menos do que um relâmpago que bateu na árvore, formou esta área de shari, não é? E a madeira era um pouco mais mole e então ficou mais escavado. Ou então uma árvore que é alta ou está num local muito alto, então é constantemente atingida por relâmpagos. Então, ao ser atingida, ela vai escavando e forma uma área oca aqui dentro, geralmente bem escavada, formando a árvore só
no exterior da área queimada. Para os que viram os meus vídeos, devem ter visto que eu tenho na pasta Inglaterra um vídeo com o Sr. Peter Shaw, em que nós visitámos um Taxus milenar, em que ele foi escavado exatamente pela parte de relâmpagos que batem constantemente naquela árvore, mesmo nos tempos modernos. Vou ligar a super câmera agora para a gente fazer o tratamento dessa madeira. Nós vamos usar uma fresa e vamos usar também uma fresa de limpeza de madeira, que no caso é essa aqui. Para simular aqui, a gente vai quebrar aqui para ficar mais realístico esse pedacinho aqui, ó. Se a gente conseguir fazer as fibras assim, ó, melhor ainda. Olha aqui, tá tudo. Olha só. Será que a gente consegue emendar aqui com aqui? Vamos ver. O que o Pedro falou? Que a gente vamos ver se aqui tá. Coisa que a gente, qualquer coisa, a gente emenda essa parte com aqui. Só ver se tá machucado aqui. Ó. Ótimo. Então a gente vai emendar tudo isso aqui. Então, pessoal, Pedro falou aí do maçarico, a importância, né? Olha só como é o processo depois. A gente vai e queima ele, é muito cuidado. A gente toma bastante cuidado com a folhagem, para proteger a folhagem. E aqui a madeira vai ficar bem mais coisa. É tomar cuidado também com o maçarico, para ele não pegar na madeira viva, pessoal. Então, muito cuidado para não pegar na madeira viva. Então, a gente vai dar a queima. E aqui, ó, aqui tem uma folha aqui, toma bastante cuidado com a folha. E eu tenho que ter cuidado com a parte viva ali que eu falei pra vocês. Principalmente nesse pedacinho aqui, ó. Vou parar de filmar. Então, pessoal, vocês viram aí também o Pedro falando? Agora, depois é muito importante passar a cauda sulfocálcica. Me passa aí a cauda sulfocálcica. É esse aqui. Pessoal, a cauda sulfocálcica é essa aqui, ó, que o Pedro falou. Cauda sulfocálcica. Eu, para passar ela, fazer a aplicação por... Nossa, pegou pressão. Aí, consegui tirar a pressão. Eu deixo ela num localzinho aqui, ó. E aí, olha só, vai dar para passar em alguns ainda. A gente vai vir com o pincel e passar aqui onde nós passamos após o tratamento da madeira morta. Uma coisa interessante, vocês não vão, igual o Pedro falou aí, vocês não vão conseguir ver ela. Agora eu vou passar aqui e ela vai dar uma esbranquiçada, mas ela não fica daquele jeito. O definitivo dela demora algumas aplicações, ela vai ficar bem esbranquiçada. A gente pode conseguir outras colorações. Aqui no caso, ela não vai ficar tão branca, ela vai ficar mais acinzentada. Quando nós utilizamos a técnica do maçarico, ela vai ficar mais pro lado do cinza, o que é bom para as plantas tropicais, é muito importante. Se você for fazer isso em uma planta tropical, não deixe de fazer o uso do maçarico. Existem alguns maçaricos muito baratos no mercado, é só a gente dar uma pesquisada. Tem alguns que são bem econômicos para a gente adquirir. Então eu estou passando aqui a cauda agora. Vou esperar um pouquinho para vocês verem e vou pular aqui só para o vídeo ficar bem completo e não ficar extenso. Só vou mostrar aqui, vou acelerar o processo de secar com o maçarico, só para vocês verem como vai ficar mais claro. Vai dar para ver aí bastante a secagem, ó, clareando ali. A gente está forçando aqui a seca da cauda, só para vocês verem. Ela ficando um pouquinho mais clara. Aí, ó, já dá para ter uma noção
a cor que vai ficar. E fazendo outras aplicações, ela vai ficando cada vez mais clara. Mas a minha recomendação para vocês é que se for fazer isso em plantas tropicais, que não sejam juníperos, buscar uma coloração mais acinzentada em vez de branco, porque seria a coloração que aqui, por exemplo, no Brasil, quando tem uma planta que tem a madeira morta, elas são encontradas mais nessa coloração. Shari, ou até o Sharimiki, é muito mais fácil aplicar a técnica em árvores mais fortes, mais robustas ou então mais antigas. Isto tem mais a ver com a forma como crescem os veios de alimentação. É muito mais fácil para nós conseguirmos delinear e ver por onde é que esses veios de alimentação percorrem na árvore. Então permite-nos perfeitamente fazer o percurso e conseguir retirar uma parte da madeira para podermos efetuar o trabalho. Em árvores mais jovens, o que acaba por acontecer é que, ao fazermos um percurso à nossa maneira, vamos acabar, por exemplo, ao fazer por aqui, mas o veio na realidade vinha daqui para vir para este ramo, por alguma razão, nós não nos apercebemos e ao matar este bocado iria matar, por exemplo, este ramo. Pronto, isso pode acontecer, daí que costuma-se fazer quando a árvore é mais madura. Como eu disse há bocadinho, para criar um efeito mais dramático, um Shari, ou até mesmo um Sharimiki, deve ser escavado ou a partir do centro ou a partir de uma parte lateral e depois deve-se esconder por detrás do tronco. Isso cria um efeito visual mais orgânico, mais dramático e de movimento para a própria árvore. Pode ser feito manualmente com um canivete e depois descascar aquela parte da madeira. Funciona para algumas espécies razoavelmente bem. Para puxar a madeira pode ser com um alicate, com o próprio alicate dá para puxar e ir descascando, é habitual ver-se até em algumas demonstrações que agora percorrem até o próprio YouTube. Portanto, dá perfeitamente para fazer assim. Em casos mais extremos, até no Sharimiki, costumam-se utilizar ferramentas elétricas com goivas rotativas para conseguir escavar e fazer a simulação daquela área oca que foi feita pelos elementos. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é uma... Ai, minha mão. O trem não tá apertando. Au! Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a forma de fazer aqui o gin. E para isso a gente vai usar esse pré-bonsai, que não foi estilizado nenhuma vez. No futuro eu vou estilizar ele aqui. Mas vamos arrumar esse pré-bonsai aqui e fazer o gin aqui. Tá dando para ver aqui, pertinho? Quando eu adquiri essa plantinha, ela já estava com os galhos que já vieram secos. Então eu vou aproveitar essa característica da espécie para fazer isso. Mas aqui tem um outro galhinho aqui que eu poderia fazer com ele, que ele não está ainda. Uma coisa que o Pedro vai explicar para vocês, eu posso fazer isso no futuro, mas por enquanto não vou fazer isso. Por exemplo, fazer um gin com esse galho aqui em cima. Então eu iria dobrar ele da forma como eu quisesse. Iria dobrar ele, por exemplo, fazer algumas voltas aqui interessantes. E depois disso, eu iria fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar o estilete. Iria descascar toda a casca dele, igual eu vou fazer com esse aqui. Tirar essa casca todinha. Expor a lenha da madeira. E aí eu estou usando um estileto para isso. Estilete, né? Estileto? Estilete? Não sei como é que é o nome. Estilete. É que eu falo com sotaque. E é muito importante tomar cuidado para não machucar a planta. Igual acabou de acontecer. Eu, sem querer, me distraí e machuquei a plantinha bem aqui. Tá dando para ver aí? Ela vai se recuperar, é claro. Mas isso não é bom para a planta. Aqui, ó, por exemplo, se tem um pedacinho de galho, é sempre bom a gente prezar pela naturalidade. Olha esse galho para dentro aqui, ó. Tem dois galhos aqui, ó. Esse galho que tá na parte de dentro não tá bacana. Eu vou só retirar essa parte de dentro aqui, para ficar mais natural. Com o alicatezinho a gente dá uma apertada e é mais fácil de quebrar a fibrinha dele aqui, ó, do galho. Pra gente poder fazer aí, ó, um movimento mais
natural no tronco. Se ficar um pedacinho assim, vai lá e corta, mas deixa um pedacinho como se estivesse lascado, como o Pedro vai explicar aí para vocês, para simular justamente a madeira abrindo. Depois é bom pegar o maçarico e dar a queima, principalmente porque é uma parte lá na lateral, né, para ele carbonizar e secar essa madeira aí, né? Você viu a brasa ali? Secar a brasa aqui. Aí, ó, eu não vou encostar a cauda sulfocáustica na parte de dentro da madeira. Aqui, este movimento aqui também do Jim não tá legal. Vou tirar uma dele ali. Posso usar a micro retífica para isso, para esculpir. Vamos esperar ela ligar, ela é um pouquinho do contra. A gente tem de ligar e esperar um pouquinho. Pessoal, repara a finura desse galho. Se esse galho fosse de uma planta tropical, não daria para eu fazer esse trabalho. Eu gosto de pegar também em forma de caneta, olha aí, ó. Tá dando para ver aqui de zoom aqui? Bem na pontinha aqui. A pasta cicatrizante tá aí? Não, né? Tá lá. Você pega aquela pasta selante pra mim? Tá lá no viveiro lá. É aquela coisinha de nuguete. Ah, acho que não tá lá não. Eu usei. Tá lá na salinha lá. Aquelas nuguete, aquelas pastas, aquelas colinas lá, sabe? Aqui eu tirei um pouquinho dos excessos de tronquinho que tinha ali. Agora eu tô trabalhando essa região aqui, ó. E tem uma madeira morta bem aqui também no chão. Uma coisa muito importante, por exemplo, aqui tem madeira morta bem aqui, ó, junto de madeira viva. Nesse local que a madeira se mistura, vou colocar aqui onde eu machuquei. Só para não ter nenhum probleminha, né? Pessoal, nesse caso aqui, ó, que tem a madeira morta bem aqui junto de uma parte viva, não é bom eu vir com o maçarico aqui, porque eu vou acabar queimando a madeira viva. Então, ó, sempre vai queima a parte que não tá. Sempre vira a chama pro lado oposto, né, para não ter perigo de queimar a madeira. Vai mexer em um local mais próximo, diminui a chama para não ter perigo de queimar também. E como o Pedro falou, ele vai ficar com a parte técnica, aí vocês viram? Isso aqui tá queimando os fungos que decompõem a matéria viva, os fungos que podem prejudicar a saúde da nossa plantinha. Bastante cuidado para não queimar a madeira viva. Após proceder à queima, é só a gente vir de novo com a cauda sulfocáustica e fazer a primeira aplicação. Vou aplicar aqui e daqui a pouco ele vai estar embranquiçado igual esse aqui, ó, que eu passei aqui. Esbranquiçado. Obrigado, meu fiel amigo que sempre corrige meu português. O que eu seria sem ti, ó, aquele que me corrige. É isso aí, pessoal. Agora vamos então às explicações do Pedro sobre o Jim, porque a explicação de entender o que é tão importante de se entender a forma como se faz. Lembrando aqui que eu fiz já em madeiras que já estavam mortas. Caso eu quisesse fazer numa madeira que estava vivo, eu iria aramar ela. Aqui no caso essa planta eu vou aramar ela todinha, trazendo a parte verde dela para baixo no futuro, não agora, não está na época de eu mexendo com isso, está recuperando ainda.
Mas se eu quisesse transformar um desses galhos aqui em madeira morta, eu iria definir aonde ele iria ficar. E depois, passando o arame, descascando toda a casca dele para ele ficar naquela posição. Porque se eu descascar a casca e secar naquela posição, ele não vai mais mexer. Então eu tenho de definir com o arame qual que é a posição que ele vai ficar antes dele secar. Por exemplo, esses galhos aqui que estão duros, eu não consigo mais movimentar eles. Então vamos lá. Agora é com você, Pedro. Deve-se lembrar que para efetuar um Djinn ou um Shari, as árvores na natureza não são perfeitas. O que nos atrai no aspecto de uma árvore antiga é o facto de ela ter tantas imperfeições, tantas que os nossos olhos não conseguem englobar as imperfeições como imperfeições. Nós vemos a ação dos elementos, vemos o crescimento e a batalha da árvore para conseguir sobreviver com aqueles elementos. E é por isso que as técnicas de Djinn e de Shari devem ser efetuadas em árvores que não tinham outro interesse se não fosse feito o Djinn ou o Shari. Árvores muito boas podem ser treinadas de outras formas. Árvores que realmente olhamos para elas e não estamos a ver potencial para fazer de outra forma, então aí convém fazer um Djinn, um Shari, para criar alguma característica para que a árvore tenha uma história diferente. Um dos melhores conselhos que posso dar quando se vai começar a fazer Djinn ou Shari: utilizem giz, um giz que contraste com a madeira, que se veja perfeitamente, e desenhem o percurso ou o Djinn ou o Shari ou o Sharimiki. Desenhem na própria madeira da árvore ainda viva, desenhem o percurso, desenhem como é que gostariam que ficasse, antes mesmo de começarem a cortar. Há quem faça com canetas, chega lá, faz uns riscos com umas canetas, válido também. Eu gosto de usar o giz, isto porque me permite preencher melhor e depois afastar-me, olhar para o que eu desenhei e ver, ok, agrada-me, ou ok, às tantas, em vez de fazer assim e passar por aqui, vou tentar que a árvore me permita fazer algo assim, aqui para este lado, para parecer que ela veio daqui, depois apareceu daqui e foi para ali. Pronto, isso aí vai depender muito de a forma como vocês vão trabalhar o Djinn ou o Shari, ou o Sharimiki, e a forma como vocês trabalham a árvore. Portanto, depois de marcado toda a área que nós queremos eliminar ou toda a área que nós queremos trabalhar, então aí sim começar a escavar, começar a cortar e começar a tirar a área de madeira viva para a transformar em madeira morta com uma característica extra. Já agora, como curiosidade, em algumas plantas tropicais, eu sou uma daquelas pessoas que vai com as regras, mas depois eu gosto de quebrar as regras, mas descobrir como quebrar as regras graciosamente, ok? Então fazer coisas como, por exemplo, criar um Djinn ou um Shari num ficus. Eu sei que a madeira vai apodrecer, eu sei que a madeira não vai ficar muito tempo da forma como eu quero, mas isso permite-me dar um aspecto diferente à árvore e criar uma evolução de como é que a árvore se vai portando segundo os meus treinos a cada década ou a cada X anos, para ver se consigo ir dando um formato diferente à árvore. Eu tenho alguns ficus com Djinn e Shari, em que eu vou fazendo, eu vou reformulando, e conforme eles vão perdendo o Djinn, ou então o Shari fica demasiado escavado, eu pego e parto para outra técnica. Podem fazê-lo perfeitamente, não há qualquer stress, estão a fazer experiências, estão a aprender, isso é positivo.
Contudo, sabem que quando partir um jean é capaz de não ser grande coisa estar a colá-lo para parecer que ele ainda está lá. Vai-se notar. Principalmente se a expuserem, vão reparar que tem muita gente que nota que a pessoa que colou, que fez ali alguma coisa. Existe quem faça muitas técnicas, existe quem aplique produtos diferentes. O Diogo, por exemplo, é uma dessas pessoas. Ele tem alguns vídeos que eu vos aconselho a ver. Ele, por exemplo, utilizou espuma expandida, enquanto que isso é algo complexo e é algo que pode criar algum atrito entre alguns bonsaístas. Eu penso que é uma técnica provavelmente um pouco tão válida como outras técnicas, mas que para já ainda não é bem vista. Por exemplo, dá para utilizá-la para proteger o interior da madeira de um chari ou de um charimiki, mais ainda, de um chari nem por isso. Dará para fazer outras brincadeiras, até porque ele descobriu que pode disfarçar com fogo e então as coisas vão ficando razoavelmente. Pronto, não quer dizer que seja essa a técnica que vocês utilizam, mas é uma das técnicas que ele descobriu, mas que vocês também podem descobrir outras formas de fazer, de ajudar. Contudo, colar e ficar assim passa mais para a parte tanuki, não tanto para a parte jin e shari. Pronto, é só um conselho que às vezes podem estar a perguntar se podem ou não fazer. Tenho tido algumas pessoas a perguntarem, então achei que seria bom incluir. Então, pessoal, ainda dentro do tema aqui dos jeans e chares, eu gostaria aí, ó, de compartilhar sobre esse pedacinho que o Pedro falou a respeito de técnicas não convencionais, jeans e chares artificiais em plantas tropicais. Algumas ideias que eu andei experimentando, mostrei para o Pedro, ele achou interessante, como por exemplo a aplicação aqui, ó, neste ligustro. Este aqui é um ligustro. Este galho aqui dela morreu à época. Opa! Quase que o celular caiu. Este galho aqui, à época, morreu. Como é uma planta mole, o que aconteceria aqui? Aqui, eventualmente, iria apodrecer. O que eu utilizei então? Passei o arame como uma estrutura básica e depois eu coloquei o Durepox e esculpi essa madeira para ficar envelhecida dessa maneira assim, de forma que ela não vai degradar com o tempo, criando uma coisa artificial. Outra coisa aqui interessante, essa planta todinha apodreceu esse lado aqui, não existia, ela era apenas dessa maneira assim. Tava faltando um pouco de conicidade nessa planta e eu queria trazer uma coisa de uma árvore que realmente sofreu na natureza, foi atingida por um raio. E aí nós temos um dos estilos menos convencionais, chamado de tronco cruex. Olha essas imagens aí para vocês na internet. Tronco cruex. Então, olha só que bacana. Através de técnicas artificiais, eu consegui construir essa pequena parte aqui, simulando as raízes. Essa parte aqui não houve o tratamento, tá vendo? A utilização da técnica, quando não há o tratamento, ela fica assim. E eu mostrei, deixei assim para mostrar para vocês, ó. Ainda que não foi esculpido, não foi tratado a cor. Quando é feito o tratamento para envelhecer esse aspecto aqui de raiz, aqui também não foi tratado e aqui não foi tratado. Ela se torna dessa forma aqui, ó. Ela se torna dessa forma aqui e aqui faz tempo ainda que não faz aplicação. De forma que quando olhar, já entra dentro, igual o Pedro falou, dentro dos tanukis, né? Uma aplicação de tanuki para uma planta se tornar mais envelhecida. Apenas compartilhando mais uma ideia e eu vou mostrar para vocês aonde que eu usei essa técnica aí também. Existe um peijing meu aqui de tuia jacarés e eu queria criar o aspecto de uma verdadeira floresta que estava envelhecida há muitos anos, com um templo japonês. Aqui está faltando fazer a manutenção, mas eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, tá vendo? Aqui é um peijing, um vaso da montanha que eu construí, tem aí também ensinando para vocês. Tem um pescador pescando, aqui tem um projeto de uma cascatinha, né? Mas aqui tá faltando uma manutenção, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é a aplicação daquela técnica. Olha lá, que eu mostrei para vocês, olha ali, ó. Ali, ó, aquela planta ali, ela tá nesse estilo aí, ó, charimiki com tanuki, né? E aí vem a confecção de toda
a espécie. Vamos ter de passar debaixo da bancada aqui pra gente continuar aqui. Ah, aqui ó, pessoal. Olha como é que ficou essa árvore, representando uma árvore numa montanha, né? Representando uma árvore numa montanha. Mas tem algum lugar aqui, alguns lugares que eu não fiz o tratamento. Onde já tá branquinho, assim, esculpido, vocês estão vendo aqui que dá pra ver os linhos que foram desenhados. Os linhos que foram desenhados na madeira. E tem alguns lugares que não foi feito tratamento. Por exemplo, aqui não foi feito tratamento ainda, não foi esculpido. Tá vendo? Aqui não foi esculpido. E como é aqui dentro? Aqui tem um galho normal. O galho de uma árvore assim, que secou e morreu. E a gente colocou um arame. Vamos ver aqui. Vamos quebrar um local só para a título de aprendizado. Aqui já está quebrado, ó. Aqui dentro tem um arame. Olha ali o arame, ó. O arame com... Ó, tá vendo o arame? O arame segurando a estrutura da madeira. E aqui acabou que quebrou, ó. Acabou que quebrou, vamos ter de arrumar aqui. Se ninguém mexer, não quebra. Ele fica bem assim. E a gente consegue fazer composições bacanas como essa aqui. De uma árvore da natureza que quebrou, entrando dentro do estilo tanuki. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando isso? Vou mostrar para vocês agora uma planta que a gente vai trabalhar ali dentro do que o Pedro falou. Vocês já viram aí um pouquinho sobre o gin, já viram um pouquinho sobre o shari, né? Usamos essa plantinha aqui agora para fazer o gin e vamos, olha como é que ficou. Aqui ela vai ficando mais branca, vai esbranquiçando, esbranquiçando. E agora eu vou mostrar para vocês o charimiki ali. Vamos ali então. Ai, vamos abaixar aqui. Caramba! Olha aqui uma plantinha que nós vamos trabalhar o charimiki. Vai ser essa aqui, pessoal. Essa aqui vai ser difícil, né? Enquanto eu preparo ela, vou preparar ela. Enquanto eu preparo, a bola vai ser com o Pedro. Vai lá, Pedro. A proteção da madeira morta. A proteção da madeira morta é muito importante, mas muito importante até mesmo para as resinosas. O que se passa é que a partir do momento em que nós temos o bonsai, nós temos uma tendência de o super proteger. Ao super proteger, nós vamos criar condições diferentes daquilo que uma planta consegue ter na natureza. Por exemplo, o facto de nós termos jeans, na natureza os jeans existem e mantêm-se mais tempo por causa da agressividade do clima. Por exemplo, são áreas em que tem muito mais sol do que tem água, são áreas em que as neves matam até os fungos e os bichinhos que se vão mantendo ali por causa da forma como se aglomera ali o gelo. Pronto, tem uma série de fatores que vão mantendo a árvore com aquela madeira morta naquele local. Nós, ao regarmos constantemente, todos os dias, chegamos lá e estamos a molhar a árvore, temos alguma tendência de molhar tudo, estamos a trazer problemas para os jeans e para os charis. Essas áreas mais molhadas durante muito mais tempo estão muito mais suscetíveis a apanharem fungos, principalmente fungos, e alguns insetos que fazem o perfuramento da madeira morta para se alimentarem do interior. Aqui ó, pessoal, esse aqui é um chimpaco, outro exemplo de um gin aqui, ó. Só que esse aqui eu tô sem tratar a madeira, então ela tá desprotegida. E quando a madeira fica desprotegida, ela se apodrece muito mais fácil, ela vai descascando e decompondo. Então por isso que é sempre bom usar a cauda sufocal, porque senão a umidade vai entrando aqui e ela não consegue proteger a madeira. Uma coisa que eu já tinha visto alguns dias e eu vim aqui mostrar para vocês, que o Pedro citou de alguns animais que entram, né, e fazem casa aí, ó. Aqui eu achei uma morada de formiguinhas morando aqui dentro, olha aí, tá vendo? E elas comem a madeira aí, ó. Vou tirar elas daqui, eu vou ter que aplicar a cauda aqui, ó. Esse aqui constitui, por exemplo, um exemplo de shari em uma planta tropical. E olha aí, ó. Algumas plantas são duras, essa madeira é bem dura, é um ficus. Não, ficus não, desculpem, é uma clúzia. É uma clúzia e ela foi feita naturalmente, isso aqui, não fui eu que fiz, eu colhi ela assim na natureza. Preciso passar a cauda aqui e aqui para manter a saúde
delas bom, não é mesmo, Pedro? Então, bola com você agora. Na parte dos fungos, eles podem ser facilmente evitados com algo que eu também já falei no meu canal, calda sulfocálcica. Ensino como se faz, também podem ver o vídeo, vou ver se me lembro de deixar aqui na descrição qual é o vídeo. E podem pincelar com calda sulfocálcica concentrada as áreas mortas e apenas as áreas mortas. Tudo isto que está a vermelho seriam áreas que seriam pinceladas com calda sulfocálcica. Ao fazê-lo, o que vão notar é que inicialmente a cor da madeira fica meio amarelada. Uma vez não chega, vão deixar secar, podem deixar secar no mínimo 3, 4 horas e fazer uma segunda aplicação. Se a madeira estiver verde, não adianta fazer muitas aplicações, a madeira não vai absorver tanto como isso, portanto apliquem, deixem passar 1, 2 dias, apliquem novamente, que é para a madeira ir secando e ir absorvendo a calda sulfocálcica. Pronto, e vão pincelando e podem fazer as vezes que quiserem. No início eu não aconselho a proteger a madeira com menos de 4, 5 vezes 4 camadas de calda sulfocálcica concentrada, ok? Essa parte é importante. Quando seca, vão notar que ela fica com uma cor branca, deixa de ter aquela cor amarelada, vai ficar branca. Isso simula muito bem o que acontece na natureza. Na natureza, os ramos, a parte de tronco e assim, ficam expostos aos elementos e geralmente são lixiviados pelos elementos. Por exemplo, por causa das neves, eles vão retirando o gelo, vai retirando os pigmentos de cor, o sol vai clareando esses pigmentos de cor e, portanto, tudo isso vai ajudando a madeira a ficar cada vez mais branca. Isso é algo que, por exemplo, nas tropicais não acontece. Nas tropicais a madeira tem uma tendência a ficar quase da mesma cor da planta que tinha quando secou. Fica, mas não tanto, não lixivia, fica apenas mais clara qualquer coisa. Nestes casos acaba por ficar resinosas, acaba por ficar muito interessante e é isso que nós queremos para tornar o bonsai com um aspecto muito mais antigo, muito mais suscetível aos elementos. No tratamento de madeira, antes mesmo de se aplicar a calda sulfocálcica, depois de descascar, há um tratamento que é habitual ver algumas pessoas a fazer, que é utilizar fogo para queimar a madeira. Então, pessoal, apesar de que a bougainville não ser uma planta adequada para se fazer gins ou chares, pelo seu alto grau de apodrecimento, como eu estava conversando com o Pedro, é uma planta boa sim de se fazer o estilo charimik, porque como ela se apodrece sozinha por dentro, se torna mais fácil o trabalho de acontecer isso aqui, ó, um oco. Aqui ela foi desenvolvida, tem um oco aqui dentro aqui. Tem uma parte dessa planta aqui que estava sofrendo muito apodrecimento, então eu usei espuma expansiva para fechar o apodrecimento dela, de forma que vocês não vão nem conseguir ver aqui, ó. Essa parte aqui estava com um apodrecimento muito grande, ela estava até pendendo a balança. Coloquei então a espuma expansiva lá só para a gente disfarçar mais aquele apodrecimento e ela ter mais estabilidade aqui. Ela está em desenvolvimento, só tem 1 ano que eu a tenho, então já estou começando a esconder algumas imperfeições, começando a construir uma copa, mas é trabalho ainda para muitos anos, né? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui agora? Mostrar nessa parte do vídeo, né? Mostrar aqui o trabalho do charimik, vocês já viram aí, ó, de esculpir. Vocês já viram que a gente esculpe a madeira com uma retífica muito bacana. Uma coisa que ficou faltando eu falar, então, é sobre esculpir o Durepox, quando você quiser fazer algum detalhe, por exemplo, apenas em tanuki, aí vai pedir um espaço para o Pedro também, aproveitando, porque tudo é agregar.
fazer a queima aqui dessa ponta aqui, né? Porque as pontas, pessoal, as pontas são os principais locais que costumam apodrecer aqui, ó, essas pontas. Porque elas se apodrecem mais rápido, elas pegam mais sol, elas pegam mais chuva principalmente, né? Então são locais que não pode faltar a queima com o maçarico. Então eu vou acelerar aqui agora, vou dar um corte aí e acelerar essa parte aqui. Então, pessoal, uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora é a forma que eu esculpo aquele Durepox para ele atingir a mesma coloração que a madeira, nesses processos de esconder, por exemplo, no Xerimic e em Tanuques, né? Então, acho que isso vai agregar bastante ao vídeo aqui, então eu vou mostrar para vocês. Com a utilização desse tipo de fresa, que elas são fresas de corte, ou, por exemplo, algumas fresas como pedra, que elas vão raspar aquela madeira do Durepox para a gente poder fazer detalhes no Durepox, porque é aí nesses detalhes que a gente vai conseguir tingir o Durepox da mesma cor que a madeira. Depois nós vamos fazer o tratamento com toda a calda sulfocálcica que nós já vimos como é feito aí. Passei o maçarico aqui de forma só acelerar o processo aqui o menos para vocês verem uma leve diferença de esbranquiçamento, tá vendo? Vou ligar o flash, vocês estão vendo com a imagem com flash. Olha aí, ela fica bem amarelada, conforme vai lavando a chuva, ela vai esbranquiçando. O tratamento desse tipo de trabalho aqui, ele demora mais tempo para alcançar essa tonalidade aqui. Essa técnica que eu mostrei para correção de buracos, aqui tinha um enorme buraco e eu queria corrigir ele. Olha aí como é que está dentro do Xerimic. Está um trabalho ainda para muito tempo, mas vai ficar muito legal essa planta aí no futuro. Vamos para um próximo tema aí com o Pedro. Esse fogo para queimar a madeira serve para além de secar um pouco a madeira, que nos vai facilitar a aplicação da calda sulfocálcica, serve também para matar micro-organismos. Como assim? Não quer dizer que eles estejam lá. Os japoneses já descobriram isso há muito tempo, há outros povos que também já descobriram que quando a madeira está carbonizada no seu exterior, ou pelo menos está mais queimada no seu exterior, ela tem pouca tendência a apodrecer tão rápido. Ela, principalmente porque os micro-organismos de fungos e algumas bactérias não vão conseguir entrar porque o sabor ou a composição do carbonizado não permite a implementação e ficar e conseguirem se reproduzir. Por isso, nos bonsai é habitual ver-se a fazer, às vezes há pessoas que só fazem um bocadinho porque acham que é só para limpar aqueles fiozinhos que ficam, mas não, na realidade é uma proteção à árvore que, mesmo que nós não gostemos do trabalho, do aspecto do queimado, não há qualquer problema porque depois nós vamos aplicar a calda sulfocálcica e isso vai ficar branco, vai desaparecer. Portanto, inicialmente, apesar de parecer algo bastante agressivo, é algo que nos vai ajudar a proteger a madeira num futuro. Vai ficar para além da camada do carbonizado, depois tem a calda sulfocálcica e é quase uma camada dupla de proteção daquela madeira acima. Existem outras técnicas em termos
Jin e Shari e Sharimiki, em que às vezes nós não queremos que a cor fique branca da cor da calda sufocálcica. É muito fácil alterar essa cor. Por exemplo, eu quando fiz nos meus ficos o Jin e o Shari, eu não deixei ficar aquele branco. Aquilo que eu fiz foi misturar um pouco de uma tinta à base de água para dar uma coloração não tão branca. No meu caso, eu quis dar uma coloração mais beige, a fugir um bocadinho para o castanho, que será a cor mais natural, mais ou menos, mais natural no ficus quando ele tem madeira morta. Então, aquilo que eu fiz foi juntar um pouco de tinta à base de água. Há quem coloque, por exemplo, no Sharimiki para simular aquele preto da madeira carbonizada por causa dos relâmpagos. Há quem ponha tinta da China, tinta nanquim, pronto, existem vários nomes, mas aquela tinta preta para as canetas, pronto. Pode-se misturar perfeitamente num bocadinho e pincelar por dentro. Isso vai tingir a madeira junto com a calda sufocálcica. Quando se acaba de aplicar, geralmente tem um aspecto muito artificial. Por exemplo, no caso dos meus ficos, eu quando acabei, eles tinham um aspecto pintado. Parecia uma parede pintada nova naquela área em que eu tinha feito a pintura. Pronto, isso é super natural inicialmente ficar assim. Isto porque a tinta ainda não partiu, a madeira ainda não começou a ficar rachada naturalmente, ainda não começou a ficar temperada, pronto, ainda não houve uma alteração, é tudo muito recente. Deem-lhe tempo, esperem meio ano, um ano e vão ver a diferença da madeira ao fim desse tempo. Uma das coisas que eu aconselho vivamente é que não fiquem por uma aplicação de calda sufocálcica e, se for preciso, a cor. Convém que anualmente, ou no máximo de 2 em 2 anos, no máximo dos máximos, voltar a aplicar, porque a primeira aplicação não fica para sempre. Ela vai sendo lavada, vai sendo lixiviada, vai sendo empurrada para fora daquelas áreas e com o tempo começa a ficar a madeira exposta aos micro-organismos. Portanto, quanto mais nós conseguirmos colocar ao longo de vários tempos, por exemplo, lá em Portugal o clima é temperado e, portanto, nós temos frio, nós temos calor, eu no calor faço a aplicação, deixo passar o frio, no ano a seguir já estou a aplicar novamente. Isto porquê? Porque durante o frio também chove bastante, então é tudo lavado. Se eu não aplicar no ano a seguir, o que vai acontecer é que no segundo ano a madeira já está a apodrecer e já está a partir. Pronto, eu tenho alguns casos que depois um dia mostrarei em vídeos e realmente acaba por ser desagradável porque estamos a perder trabalho. Pessoal, falando igual o Pedro aqui, então pessoal, outro aspecto que o Pedro falou que é muito importante em relação ao tratamento da madeira morta com água. Por exemplo, aqui em casa eu tenho esse problema. Olha só, aqui eu tenho muitas plantas, então eu molho as minhas plantas com o sistema de irrigação para conseguir mais tempo durante o dia. Eu levava muito tempo antes para molhar as plantas, então aqui em casa eu tenho um problema com madeira morta. Principalmente essas plantas que tem Sharimiki, ao invés, se eu fosse molhar da forma tradicional, eu iria molhar só aqui ela, para evitar ficar molhando o tronco. Mas aqui, como mora no sistema de irrigação, acaba que molha tudo. Então, o cuidado que eu tenho de estar tendo com essa madeira para ela sempre se manter bem protegida é muito maior, é 3, 4 vezes a mais do que eu não molhasse ela, pessoal. Vou mostrar aqui uma técnica que eu usei sobre a coloração. A coloração, quando o Pedro falou da coloração, que se pode usar uma tinta nanquim, alguma coisa assim, eu usei essa técnica para conseguir profundidade. Olha só que bacana, esses locais com profundidade.
Isso aqui é um tanuki, galera. É um tanuki, mas eu acho que tudo é proveitoso. Sabe aquela plantinha que eu mostrei pra vocês que não tinha futuro? Olha ela aí, ó. Essa plantinha é essa aqui que eu coloquei dentro do tanuki. É como ela está atualmente. Infelizmente, ela sofreu um ressecamento desses galhos aqui, ó. Tá vendo? Não sei se eles vão se recuperar, mas eles iam fazer parte da formação da copa dela. Se ele não se recuperar, eu vou ter que fazer uma transfixia deste galho aqui por dentro desse buraco aqui. Passar ele por aqui dentro e jogar esse lado verde dela para cá. Aqui, pessoal, aqui é madeira. Ó, aqui é madeira. Aqui não é madeira, aqui é Durepox, igual eu mostrei para vocês. A coloração delas vão chegando perto, a gente vai tratando. Eu só fiz um tratamento só. Quanto mais aplicação eu fizer, mais tratamento vai acontecer. Vou mostrar uma para vocês que já está feita há muito tempo. O pessoal vem aqui em casa e não consegue distinguir o que é madeira e o que não é madeira. Aqui, essa planta. Olha só essa planta. Aqui é madeira. Aqui é madeira. Aqui já não é madeira. Vou mostrar para vocês pelo barulho. Escuta o som. Agora escuta o som aqui. Viu? Aqui tudo foi trabalhado. Tudo foi esculpido. De forma a gente chegar o mais próximo do natural possível. Essa aqui também eu considero ela como um charimike, porque essa planta todinha morreu. Isso aqui tá tudo morto, essa árvore aqui morreu. A única parte viva é essa aqui. E essa aqui eu conduzi ela para toda a planta, dessa forma assim. Olha aí que bacana. Eu queria mostrar para você e para o pessoal uma planta que eu não recomendo também trabalhar a madeira morta de forma de fazer chares, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é um flamboyant meu. Eu tenho ele há 10 anos, foi uma das minhas primeiras plantas que eu comecei. E olha aqui, isso aqui eu tinha feito um uro nele aqui, ó. Ele fechou completamente o uro. Aqui são técnicas que eu estou usando para engrossar ele. E essa técnica aqui nele, ela funciona justamente porque ele abre ela. O flamboyant é uma planta que tem um extremo poder de fechar. Vocês estão vendo que ele está tubular aqui, ó, essa parte está bem mais larga. Isso aqui foi feito com essa técnica. Uma vez por ano eu vim aqui e raspava. Eu só queria colocar isso aqui para mostrar que tem algumas espécies que não dá para a gente trabalhar a madeira morta, porque elas fecham tudo, Eu nunca tentei fazer um gin e um chare nessa planta aqui, até porque não se vê muito isso nas espécimes da natureza. Mas eu acredito que se fizesse um chare aqui, em uma parte dele aqui, ele iria de ano a ano fechar como ele fechou esse uro inteiro aqui. Então, pessoal, eu, da mesma forma que o Pedro, eu sigo as regras também. A maioria das minhas plantas são aí nos estilos normais, os estilos tradicionais japoneses, mas da mesma forma que o Pedro, eu gosto de ser criativo. Eu gosto de fazer as minhas experiências. Eu também gosto de quebrar as regras também, da mesma forma que ele falou, de forma graciosa, né? De forma graciosa. E até mesmo o Pedro, pessoal, eu mandei aqui pro Pedro e ele falou para mim: caramba, que charimike bacana aí, né? Aí eu falei: não, charimike não, isso aqui é um tanuki. Enganei ele com os visões. Então eu fiquei muito feliz de enganar o Pedro, que tem mais de 40 anos. É claro que foi só por uma filmagem que eu fiz para ele, mas acredito que pessoalmente seria diferente, né? Mas só de conseguir enganar os olhos do Pedro aí foi muito legal. Ou seja, a técnica tem fundamento e aproxima-se da realidade, né? Então, conforme mais a gente for envelhecendo, ia ficar mais legal ainda. Não tá pronto, só fiz uma aplicação e um trabalho e ela já tá bem legal para mim. Vai ficar mais legal. O que tá precisando agora de trabalho é a jacaré para a gente fazer a pinçagem dela, né? Então, pessoal, nós viemos aqui em procura de uma árvore que tem alguma madeira morta há muito tempo para a gente achar e ver como é para vocês, mostrar para vocês como é a natureza. Então olha aqui, eu achei uma aqui que está muito bacana de mostrar. Aqui é uma árvore do cerrado, essa aí é
É uma árvore do Cerrado Brasileiro, Centro-Oeste, Goiás. Elas são bem caroquentas, né? Casca grossa. E aqui tem uma parte da madeira. Naturalmente, vocês já conseguem observar que mesmo a natureza ela foi lixiviando, igual o Pedro falou. Os agentes aqui, ó, químicos vão decompondo alguns locais e outros locais vão lixiviando com a chuva, com o sol, e vai atingindo essa coloração branca, né? Ficando claro, bem bacana, né? Isso é numa planta tropical. Tá vendo que tá cinza, meio branco? Agora se fosse um junípero ia ficar muito branco. Aqui outro exemplo de um pedaço de toco, que ele vai ficando mais esbranquiçado, né? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe que a gente tem de observar quando a gente vai trabalhar o bonsai. Justamente os linhos da madeira, tá vendo? A gente quer buscar essa naturalidade aqui, ó. Esses são os linhos da madeira, tá vendo? E ó, quando a árvore quebra, a gente deve buscar no gin e no shari, fazer esse processo aqui, ó, como se fosse mais caroquento. Por isso que a gente pega o alicate gin e realmente quebra, para quebrar as fibras dele e elas saírem assim, dessa forma assim. Isso é o processo natural na natureza, apesar disso ser redundante, né? Mas isso aqui que a gente busca imitar no bonsai. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado desta aula. O Diogo ajudou bastante, ele fez uma série de vídeos, ajudou-nos aqui a entendermos. Vou deixar o Diogo com algumas palavras e já volto. Então, meus amigos, vou ficar por aqui. Eu acho que eu tô meio perdido aqui agora onde eu vim aqui, entrei demais dentro do mato. Vou tentar sair, chegar em casa, já tá meio tarde, tô sem óculos. Eu acho que essa vinda aqui da mata vale o like no vídeo, não vale? Vale o like, então deixa o like aí, meus amigos, deixa o like aí. Vai lá no canal do Mestre Bonsai, do Pedro, confere lá, vocês vão ajudar demais eu e o Pedro. Escreve aí se vocês querem mais vídeo como esse aqui comigo e o Pedro, a gente vai ficar aqui para atender. E Pedro, muito obrigadão aí, ó. Foi muito legal gravar esse vídeo aqui. Você fica de professor e eu fico de técnico aqui, de fazer explorações aqui, que o meu negócio mesmo é aventura, isso aí, né? Muito legal ter você aqui, Pedro, para a gente fazer esse vídeo aí com seus 40 anos de bonsai. Muito legal receber alguém aqui no canal que sabe muito mais que eu, tenho muito a aprender, galera. É isso aí, até o nosso próximo vídeo de bonsai. E pronto, obrigado Diogo, obrigado a vocês. Não se esqueçam de subscrever o canal do Diogo também está aí na descrição. Façam o favor de ir lá também ver. Este vídeo, como eu disse, foi com a participação do Diogo e, portanto, a surpresa agora mesmo no fim do vídeo é: vão ao canal dele e vão ver como é que ele montou este mesmo vídeo. Eu montei à minha maneira, ele vai montar do modo dele e então vocês terão uma aula interativa de duas perspectivas diferentes. Portanto, não se esqueçam, vão ali em baixo, cliquem e vão verificar o que é que nós andamos a cruzar em termos de ideias para vos dar uma aula bastante mais interessante. Tchauzão pessoal, obrigado.